Carinho, tranquilo? Então, hoje nós vamos falar sobre paralelismo e perpendicularidade. Fica tranquilo que apesar dos nomes parecerem meio grotesco, o assunto é bem tranquilo, é bem leve da gente compreender. Vamos começar com o paralelismo. Duas retas paralelas distintas formam com estas abscissas ângulos congruentes. Assim, se ambas não verticais, seus coeficientes angulares são iguais. Então, se eu tenho duas retas, essas retas são paralelas, a característica delas é que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular de outra. Só isso. E normalmente a gente vai encontrar nos livros o símbolo do paralelismo como sendo duas barrinhas assim ou duas barrinhas um pouquinho deitadas. Isso significa que duas coisas são paralelas, tá bom? Então, não tem complicação, gente. Não tem complicação, é só isso, tá bom? Quando eu tiver coeficientes angulares iguais, as retas são paralelas. Se esses coeficientes forem diferentes, significa que uma reta vai cruzar com a outra. Então elas serão concorrentes, tá certo? Aí o que acontece? Eu tenho dois tipos de retas paralelas. As paralelas coincidentes, ok? A característica dessas retas é que tanto o coeficiente angular é igual, quanto o coeficiente linear. Ou seja, como se eu tivesse uma outra reta em cima dessa reta aqui, ó. Então ele divide o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Então, quando isso acontecer, as nossas retas são chamadas de paralelas coincidentes. E eu tenho as paralelas distintas. As paralelas distintas, novamente, o coeficiente angular precisa ser igual. Lembra, para ser paralelo, o coeficiente angular tem que ser igual, tá bom? E as distintas, que é o exemplo que eu tenho aqui do lado, ó, o meu coeficiente linear, ele é diferente, tá bom? Então, com base nisso, a gente consegue resolver qualquer atividade. E vamos a um exemplo, ó. Verifique a posição relativa entre as retas R e S de equação y igual a 3x menos 2. Que formato que é esse aqui, galerinha? Isso aí, formato reduzido. E a reta S, 6x menos 2y mais 5 igual a 0. E que formato é esse? É isso aí, gostei de ver, vocês estão craques. Formato geral. Aí o que acontece? Ele quer que nós digamos se essas duas retas são paralelas ou não. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o comparativo. Elas podem ser paralelas coincidentes e paralelas distintas. Para isso, o que eu preciso fazer? Comparar os coeficientes angulares e lineares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha primeira reta, a reta R, e eu vou encontrar os dois coeficientes. Como já está no formato reduzido, eu já consigo visualizar os dois coeficientes tranquilamente. O coeficiente angular e o coeficiente linear. Já localizei. Agora, a minha outra reta, ela está no formato geral. Então, eu preciso converter. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aquela situação. Lembra que eu falei que o m ele pode ser dado por o quê? Menos, agora lembra? A sobre quem? A sobre B. Então, quem é o meu A aqui? É 6. Quem é meu B? Menos 2. Então, sinais iguais vai dar positivo. 6 dividido por 2, achei meu coeficiente angular. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Lembra que o meu N, coeficiente linear, ele era o quê? Menos C sobre B. Essas informações todas nós já explicamos nos outros vídeos. Se você esqueceu, volta os vídeos para você dar uma olhadinha, tá? É muito importante relembrar. Então, eu tenho 5, que é o C, menos 2, que vai dar mais, então vai ficar 5 sobre 2. Agora vamos
vamos comparar aqui para a gente verificar o que vai acontecer. Mas antes disso, ó, eu vou escrever a equação aqui para vocês verem ela no formato reduzido, como ela fica. Ó. Formato reduzido. Vamos fazer o comparativo. Ó. Coeficientes angulares da primeira reta e da segunda são iguais? São. Então eu já sei que são paralelas. Agora eu preciso saber se é coincidente ou se é distinto. Vamos lá. Ó, os meus coeficientes lineares, o que acontece? Menos 2 é diferente de 5 sobre 2? Lógico. Então elas são paralelas distintas. Tá vendo como é fácil? É super tranquilo. Vamos mais um exemplo. Para quais valores de k as retas 3x menos 2y mais 5 igual a 0, que está no formato, isso mesmo, formato geral, e kx menos y mais 1 igual a 0, são concorrentes. Lembra, para ser concorrentes, os coeficientes angulares precisam ser diferentes. Se eles forem iguais, eu vou ter paralelo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a reta R e vou convertê-la para o formato reduzido. Aí eu já vou localizar aqui, ó, meu coeficiente angular e meu coeficiente linear. Como eu quero saber o valor do K para que ela seja concorrente, não há necessidade de você localizar o coeficiente linear. Basta um angular, porque se ele for diferente, automaticamente a gente encontra a resposta. A mesma coisa eu vou fazer na reta S. Encontrei o formato reduzido dela. Ó. O meu coeficiente angular aqui é K. Não sei quem é. Então pronto, ó, escrevi aqui embaixo. Olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou comparar os dois coeficientes. Ó, o coeficiente angular da reta R com a reta S. O da reta R é 3 sobre 2. E o da reta S é K. Aí o que acontece? Esses dois valores são iguais? É lógico que não. Os dois valores, ó, eles são diferentes. Agora, eu volto na questão e vejo. O que ele quer saber é quais são os valores de K para que essas retas elas sejam concorrentes. Então, para que essas retas automaticamente sejam concorrentes, só vai existir um valor para isso, ok? Na verdade, o único valor que vai existir para que essas retas não sejam concorrentes é 3 sobre 2. Se K for 3 sobre 2, as retas são paralelas. Qualquer valor que eu colocar diferente de 3 sobre 2, aí sim eu vou ter retas concorrentes. Então percebam que é uma coisa bem simples. Precisa de atenção para você não errar. Eu vou parando por aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês no vídeo sobre perpendicularidade. Valeu, galera!